Daí, pessoal, mais uma resolução. Determine o ponto médio do segmento de extremidades. Aí eu tenho aqui, primeiro exemplo, os pontos A e B. E aí quero o ponto médio entre eles. Então eu tenho isso aqui, né? Uma coisa assim, ó. Um ponto A, um ponto B, aqui está o segmento. E aí eu quero as coordenadas desse ponto médio, o ponto que está no meio desse segmento. Então isso é o ponto médio. É o ponto que está entre o A e o B, né, pertencendo ao segmento AB. Então ele divide o segmento AB em dois outros segmentos de mesma medida. Ok. Então pensa assim, ó. Existe as expressões, né, que definem as coordenadas do ponto médio. O ponto médio, ele é estabelecido por coordenadas x do ponto médio e y do ponto médio. Se é um ponto, né, tem x e tem y. Esse x do ponto médio, ele é calculado somando os x do A mais x do B, dividido por 2. Ou seja, é a média aritmética dos x. E o y do ponto médio, da mesma forma. Y do A mais y do B, divide por 2. Ou seja, também é a média aritmética dos y. Então é só fazer a média. O ponto médio decorre da média aritmética de cada coordenada x e y. Então, fazendo isso, para eu calcular aqui o x do ponto médio, vou somar x com x, 2 mais 8, e vou dividir por 2. 2 mais 8, vou dividir por 2, e o x do ponto médio é igual a 10. 10 divide por 2, 5. O y do ponto médio, vou somar os y, olha só, y mais y, divide por 2. Então eu tenho 3 mais 5, divide por 2. 3 mais 5, 8. 8 divide por 2, 4. E o y do ponto médio é 4. Portanto, o ponto médio é dado pelas coordenadas 5 e 4. Nesse outro exemplo, o x do ponto médio opera os x, 3 e menos 1. Então, somando isso, 3 menos 1 é como se fosse 3 mais menos 1. Então, 3 menos 1, isso divide por 2, é a média. 3 menos 1, 2, 2 sobre 2, e o x do ponto médio é 1. Y do ponto médio, junta os y, menos 2, menos 6, ou ainda menos 2 mais menos 6, né, que é a mesma coisa. Menos 2, menos 6, divide por 2. Menos 6 com menos 2 dá menos 8, divide por 2. E o y do ponto médio, menos 4. Então, o ponto médio, nesse caso, é 1 e menos 4. Letra C. O x do ponto médio, como nós vimos aqui, é a média dos x. Soma e divide por 2. Então, pega os x, menos 2 e 5, menos 2 mais 5, divide por 2. Isso dá 3 dividido por 2. E o x do ponto médio, vou deixar indicado, 3 meios. Tu também pode colocar 1,5, tá? Y do ponto médio, aí junta os y, menos 4 e 2, menos 4 mais 2, dividido por 2.
Menos 4 com mais 2 dá menos 2. Menos 2 divide por 2. E o y do ponto médio, menos 1. Então, esse ponto médio ele é obtido pelas coordenadas 3 meios e menos 1. E eu tenho mais uma lâmina com mais 2 exemplos. Com mais 3 exemplos. Lembrando aqui embaixo que o x do ponto médio é dado por x de um ponto mais o x do outro dividido por 2, e que o y do ponto médio é dado pelo y de um ponto mais o y do outro dividido por 2. Então, fazendo isso aqui, ó, x do ponto médio, vou juntar x, 0 e 6. 0 mais 6 sobre 2. Isso é o mesmo que 6 sobre 2. E o x do ponto médio é igual a 3. O y do ponto médio, aí junto os y, 7 e 0. Divide por 2. 7 mais 0, 7. Divide por 2. E o y do ponto médio é 7 meios, ou 3,5. Ponto médio, 3 e 7 meios, ou 3,5. Nessa letra E, o x do ponto médio vai juntar os x, 3 e 5, e vai dividir por 2. É a média dos x. 3 mais 5 divide por 2. X do ponto médio é 4. Y do ponto médio. Soma os y, 2 e 4. Divide por 2. 2 mais 4, 6. Divide por 2. E o y do ponto médio é 3. Portanto, ponto médio representa-se pelas coordenadas x igual a 4, y igual a 3. E o último exemplo, eu tenho x do ponto médio, x mais x sobre 2, menos 3, menos 7 sobre 2. Nota que não precisa fazer isso, ó. Menos 3 mais menos 7. Já pode colocar menos 3 com menos 7. Menos 3 menos 7, menos 10 sobre 2. E o x do ponto médio, menos 5. Y do ponto médio, junta y com y. Menos 4 mais 0. Divide por 2. Menos 4 mais 0 é o mesmo que menos 4. Menos 4 por 2. E o y do ponto médio, menos 2. Logo, o ponto médio é dado por menos 5 e menos 2. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita e até a próxima.